Hoje quero falar com você de um assunto muito importante que você vai gostar de ouvir. E é interessante, por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, enquanto estamos aqui nesse mundo. Eu gosto muito de uma passagem que está em Provérbios, capítulo 30. Não vamos precisar ler o capítulo todo. Se você tiver curiosidade, pode ver todo o capítulo. Mas vamos ver só do versículo 5 ao 9. Pegue a sua Bíblia. Abra em Provérbios, capítulo 30, do versículo 5 ao 9. Depois você pode ler o capítulo todo. Mas veja o que ele diz no versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Então percebe, o que Deus revelou é uma palavra pura. Se ela é pura, ela é boa para a nossa saúde. Saúde física e principalmente para a saúde espiritual. Aí o versículo 6. Nada acrescentareis às suas palavras. Não devemos acrescentar nada na palavra de Deus para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não acrescente nunca na palavra de Deus. Não tira e nem acrescenta, porque senão ele fala que somos mentirosos. Então deixa a palavra como foi escrita. Deixa ela falar e nós estamos do lado de cá para ouvir o que Deus tem falado. Aí ele continua falando, né? Duas coisas te peço. Então, o escritor de Provérbios diz, duas coisas te peço. Para quem? Pede para Deus. Então, toda a palavra é pura, não devemos acrescentar nada, porque senão nos tornamos mentirosos. Mas duas coisas ele vai dizer que pede para Deus. E olha que interessante. Não me negues antes que eu morra. Duas coisas te peço ao Senhor, e não me negue antes que eu morra, porque senão vai ser difícil para mim. Então, as duas coisas que ele pede, duas coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Olha como o escritor dedicado ao Senhor, ele fala, duas coisas ele pede, para que Deus afaste dele a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Nem riqueza e nem pobreza. Me dê o pão que é necessário. Percebeu que isso faz parte do nosso dia a dia? Isso faz parte. Pobreza, riqueza. E ele fala para Deus, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Me dê aquilo que eu preciso a cada dia, que é o pão. Para não suceder, olha que interessante, que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. Não quero mais e nem quero menos. Não me dê a riqueza e nem a pobreza. Porque se me der a riqueza, eu vou esquecer do Senhor. E se me deixar na pobreza, eu venho a furtar, roubar e envergonhar o nome do Senhor. Então, a palavra que vem de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. E o escritor de Provérbios, ele nos ajuda a compreender que a gente possa desenvolver no nosso dia a dia, em primeiro lugar, ouvir o que Deus tem falado. Para que a gente possa ser sábio e viver na sabedoria de Deus. E essas duas coisas, nem a falsidade e nem a mentira, para que ele possa viver sendo sincero perante Deus. Também ele pede para Deus, nem me dê riqueza e nem pobreza. A riqueza pode levar o homem para muito longe de Deus e venha envergonhar o nome de Deus, dizendo que eu não te conheço. Quem é o Senhor? Mas na pobreza,
Ele diz que eu posso a começar a furtar, a roubar e vem envergonhar o santo nome do Senhor. Sabe que tem uma história interessante? Quando não aprendemos a viver e a prestar atenção das coisas que nós estamos envolvidas para valorizar e poder agradecer a Deus, estar contente dentro desse ambiente que Deus nos colocou, nós passamos por muito sofrimento e esquecemos de valorizar as coisas, a simplicidade e a beleza das coisas que estão em volta, que está ajudando a gente a viver dia após dia. Porque começamos a imaginar coisas que estão fora do contexto de nossas vidas. Interessante observar isso. Talvez você tenha ouvido essa história que eu vou contar para você agora. Certo homem sonhava com algumas coisas que ele imaginou que ia preencher as necessidades dele. Ele compra um sítio, faz uma bela casa com varanda, planta um belo de um jardim, com flores lindas, para encher os olhos, para toda manhã, quando ele acordasse, ver aquelas flores na sua varanda. Também ele constrói um lago, coloca muitos peixes para ele admirar a beleza, tratando daqueles peixes, podia comer algum peixe fresquinho. Também formou um belo de um pomar, com árvores frutíferas de várias espécies. Então, formou um sítio maravilhoso, quando pessoas vinham, admiravam. E existe isso, talvez perto de você, perto de mim, a gente vai olhar e ver tudo isso. Mas esse homem fez tudo isso para que ele pudesse ter uma vida feliz e contemplar o nome de Deus. Passou-se algum tempo. Esse tempo vai passando e ele vai esquecendo destas coisas que ele imaginou e construiu. Ele vai esquecendo de ter admiração daquilo que ele estava vivendo. E o que ele faz? Eu vou me embora desse lugar. Não gosto daqui. A vida não tem sentido. Não faz sentido aqui. Um dia é como o outro. E ele decide vender tudo que ele construiu, porque não tinha prazer naquelas coisas, na simplicidade da vida. O que ele faz? Vai até a cidade, chama um corretor para vir avaliar e o corretor vai colocar à venda. Só que o corretor veio, fez fotos, descreveu cada item que tinha, mostrou pé de vários tipos de frutas, várias flores, um lago com peixes, uma casa simples, mas bonita, uma varanda gostosa de se ficar, e montou toda a propaganda do seu sítio e colocou anúncio no jornal para poder vender. E esse jornal vem para sua mão. Esse jornal ele começou a ler e de repente ele começou a ler justamente o anúncio do seu sítio. E ele começou a olhar, olha, nesse sítio, ele falou assim, olha, como eu vou vender o meu, vou procurar alguma coisa para comprar. E justamente chegou nesse anúncio do sítio dele. Esse sítio tem um lago, tem pé de frutas de todas as espécies, tem peixes, tem um jardim bonito, uma casa, uma varanda muito boa. Aí começou a descobrir quantas coisas que ele não estava vendo. Imediatamente ele correu até o corretor e disse, não vou vender mais. Aqui está toda a beleza que eu procuro para ser feliz e poder glorificar o nome de Deus. Percebeu que eu tinha esquecido de admirar e contemplar as coisas que estavam bem à frente dos seus olhos. Sabe que nós fazemos isso em nossas vidas? Perdemos a beleza da vida, a beleza das coisas que Deus nos deu e esquecemos de valorizar que aquilo é o nosso dia, aquilo Deus nos deu. Às vezes esquecemos de valorizar a própria vida que estamos vivendo. Vamos talvez começar a dar valor o dia que estiver perdendo ela. Aí vamos lembrar da vida que tinha. E quantas pessoas hoje estragam a sua própria vida
dizendo que não vale nada, que não tem sentido. Começam a reclamar de coisas que você percebe, se eu tivesse isso, eu seria feliz que essa pessoa está reclamando. Então devemos valorizar as coisas que Deus colocou à nossa volta, nos deu força para poder construir e ter, para que possamos glorificar o nome de Deus, porque Ele está dando o pão de cada dia para que a gente possa viver e vencendo um dia após dia e ser feliz nessa vida. Sabe que tem uma outra passagem que eu gosto muito que está na primeira carta de Timóteo. Pegue a sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Veja comigo que interessante. O escritor aqui ele coloca isso para ajudar agora as pessoas a serem felizes. Não almejar aquilo que não tem, porque aquilo que não tem não serve. Deus sabe. Aquilo que nós não temos é porque não serve para a gente. Deus está permitindo ter aquelas coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Olha o que ele diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Ele menciona assim: se alguém ensina, olha, preste atenção, como ele faz essa colocação para dizer para a gente não cair na tentação para usar a mentalidade de pessoas que às vezes não quer o nosso bem, que na verdade é até contra Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Sabe, pessoas que têm aquele desejo, aquela ganância, aquela avareza. Tudo que ele faz é pensar em dinheiro. Ele não sabe ajudar o próximo, ele não sabe admirar a beleza que Deus colocou em volta dele. Tudo que ele pensa é no dinheiro. O dinheiro é acrescentado para o nosso dia a dia. Na verdade, não precisamos, como o mundo ensina. E ele está dizendo isso aqui. São tais homens que não serve para falar nem comigo e nem com você, porque não está usando a mensagem que veio do Senhor, porque ele é avarento, ele é avareza. E, na verdade, não só no mundo físico, mas muitos estão no mundo espiritual, dentro das igrejas, usando essa maldade para tentar enganar as pessoas, para não admirar a beleza do dia a dia que Deus colocou na sua vida. Porque desperta na sua mente o desejo de bens materiais e de riqueza. E ainda fala para tais pessoas, que são o seu rebanho, que você deve exigir de Deus tal coisa. Deus ele é o Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Se ele não te deu muito, é porque o muito vai atrapalhar sua vida. Se ele te deu menos, ele sabe que é o suficiente para você viver e ser feliz e principalmente servir a ele. Mas olha os outros versículos um pouco mais que ele menciona, no versículo 6. Olha que interessante. De fato, grande fonte de lucro e piedade é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade, é a religião que ligou você a Deus, que você está contente naquilo que Deus está te dando. O pão de cada dia, a casa para você morar, te dando o emprego para você estar nele. Contentamento, sabendo que Deus está proporcionando o pão de cada dia, para você ficar contente com isso. Ora, os que querem ficar ricos, é interessante,
Por isso ele está dizendo isso, que as pessoas na busca material esqueceram dele. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você já prestou atenção que morre um milionário? O que ele faz com a sua riqueza? Ele passou uma vida inteira acumulando bens, uma avareza enorme, nunca teve tempo para Deus. De repente, ele perde a vida física. E ele vai fazer o quê? O caixão só cabe o corpo dele. E uma vestimenta, um par de roupas só. Mais nada. Mas e agora? Ele entrou na eternidade. O que ele plantou? Como foi que ele foi contente com as coisas que Deus te deu? Ele passou uma vida inteira buscando, buscando, buscando e morre de uma hora para outra. E talvez a riqueza que ele deixa vai trazer briga e confusão para os seus filhos, a sua descendência depois. São discórdia. E isso, não precisamos andar longe para ver tudo isso. Talvez perto de mim, perto de você, tem pessoas brigando por causa de alguma coisa tão pouquinha. Talvez uma casa que o pai deixou. Talvez um terreno vazio. Por quê? Não aprenderam a contemplar e estar contente com as coisas que Deus deu. Almeja mais. Por isso ele diz, tendo sustento com que nos vestir, estejamos felizes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Deus não quer isso nem para mim nem para você. Por isso, eu mencionei aquela história no meio. Devemos aprender a valorizar as coisas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia e dar glória a Deus, agradecer a Deus e estar feliz e valorizar o café, o pão de cada dia, a comida que nós temos. Talvez não temos um banquete com caviar, mas temos um belo de um arroz, um feijãozinho, uma polenta, alguma comida que nos dá, feliz, alegre, sem reclamar, sem murmurar. Agradecer a Deus, o sono, feliz com as coisas que Deus tem dado. E aí nós vamos ter tempo a contemplar o seu nome e procurar ouvir as palavras que saíram da sua boca, porque elas são palavras de sabedoria, que veio para nos ensinar a permanecer ao lado dele. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Criou a mim e criou você. E tem o desejo que nós vamos morar com ele um dia. Por isso, ele revelou a tua santa palavra, para que a gente fique bem perto dele nos dias que ele nos deu aqui, contemplando a beleza de nossas vidas. Se tem ajudado você, essas pequenas mensagens que eu tenho colocado, se inscreva no canal, para que você possa receber mais mensagens. Cada vez que eu estiver postando, você vai ser notificado para você estar vendo essas mensagens. Mas não fique só com você. Mande para outras pessoas. Seja um mensageiro de Deus. Envie para outras pessoas, para também eles poderem crescer e assim ajudar pessoas que estão longe, que talvez você não tenha condições de falar pessoalmente com essa pessoa. Mas através desse vídeo, usando a minha voz, você vai ajudar muitas pessoas. E Deus vai estar sendo glorificado por mim e por você e por outras pessoas. Que Deus nos abençoe.